Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais, mais um dia, um domingo, onde a gente, em família, se reúne para louvar, adorar, agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero começar a minha pregação já fazendo antecipadamente um aviso, que eu não tenho de forma nenhuma a pretensão, a intenção de analisar Deus. Você vai até achar interessante, porque para não ter dúvida do que eu estou falando, não ter dúvida, eu quero começar contando para vocês, falando sobre 2 versículos que há na Bíblia e que mostra a distância que há entre nós e Deus. Então, vamos começar lendo ali a palavra de Deus, Isaías 55, versículo 8, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Uma outra passagem que me chama muito a atenção também, e que fala sobre esse distanciamento, está em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, que está escrevendo, que diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Dito isso, eu quero começar dizendo que é impossível a mente humana tentar entender Deus, tentar entender porque Ele faz algumas coisas, porque Ele deixa de fazer algumas coisas. Mas eu estou falando isso porque o tema dessa pregação é: como é ser Deus? Pode parecer incongruente, né? Mas eu comecei a pensar em como é que Deus se sente, como é que Ele fica sendo todo-poderoso, onipotente, onisciente, sabendo de tudo, desde o passado, presente e futuro. Ele sabe tudo em todo o tempo. Como é que fica o coração dele quando ele vê o que está acontecendo nesse mundo caído? E Ele nos criou, afinal de contas, para que a gente vivesse num paraíso. E olha, o paraíso que eu e você estamos vivendo não é bem assim, não é? Então, eu fico pensando como fica esse coração de Deus. E eu cheguei a uma conclusão que não é uma realidade, mas eu fiquei pensando que Deus não pode estar alegre. Sabe por que eu pensei isso? Porque quando Raquel, eu ouço alguma notícia do que se refere a criança, abuso de criança, pedofilia, quando se refere a prostituição, a sequestro de criança, ou até mesmo tráfico de criança, dentro de mim, aquilo lá me dói, me corrói, eu fico tão triste, não tem nem palavras para definir como a gente se sente, fora o resto das coisas que estão acontecendo no mundo e que Ele sabe, que Ele conhece, essa malignidade que o ser humano está chegando nesse final de tempos. Então, com certeza, se eu, que sou infinitamente menor do que Deus, fico tão abalada, como fica o coração de Deus? Como fica o coração de Deus? Eu sei que a imagem que eu e você fazemos de Deus, ela vai mudando conforme nós vamos chegando até Ele, conforme a gente vai tendo sede e fome da palavra de Deus, conforme eu e você vamos lendo a palavra de Deus e ouvindo a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso? Então, nós vamos tendo a nossa mente mudada, a imagem que nós fazemos de Deus vai sendo transformado de acordo com essa leitura, esse aprendizado, com as experiências que eu e você temos. E é claro que
Vocês sabem, inclusive, a imagem que eu tinha de Deus, aquele Deus tão santo, tão puro, e eu tão pecadora, que eu olhava e falava, é inatingível. Não tem como chegar nele, não tem como agradar esse Deus, não tem. Não tem para ninguém, porque ele é quem ele é. E justamente, eu também pensava que ele tinha um caderninho na mão, e tudo que eu fazia de errado, ele estava anotando, escrevendo para falar, tá vendo? Bem feito, vai para o inferno mesmo. Como se Deus pudesse, né? Mas eu achei tão maravilhoso que, conforme eu fui lendo a Bíblia, a palavra de Deus, a imagem que eu fazia desse Deus mudou tanto. Olha, sinceramente, gente, eu sou apaixonada por Jesus. O mesmo amor que eu tinha no início da minha conversão, eu tenho hoje. A mesma garra, vontade de falar dele. Eu tenho dentro de mim isso. Aquele primeiro amor, ele não deixou nunca de ser o primeiro amor. Então, eu fico pensando que naquele dia, quando alguém estava pregando e falando, e eu sei quem foi esse alguém, porque me converti nesse dia com o pastor Márcio Valadão, ele estava falando que Deus podia ter a paz que eu precisava. Gente, como eu precisava de paz, como eu precisava desse príncipe da paz. É tão interessante, alguns de vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, que não conhecem a nossa história, nosso casamento estava acabado, nós estamos casados há 48 anos, é um novo homem, mesmo marido, né? Mas não é o mesmo homem de jeito nenhum, e nem eu sou a mesma mulher, né? É porque eu sou maravilhosa, ele que era coisa ruim, mas nosso casamento estava acabado. A nossa filha estava sem dormir já há mais de 4 anos e meio, gente. A doença dela era cerebral, era incurável. Não tinha como. Eu estava doente, porque conforme você não dorme à noite, o que acontece? Fica uma semana sem dormir, além do humor que vai embora, né? Então, eu estava assim, eu tinha cistite hemorrágica, pedra nos rins, precisei tomar transfusão de sangue, a minha anemia era profunda, era uma coisa horrorosa, tinha pedra nos rins, a bexiga estava inflamada, e eu estava grávida de 8 meses. Aí chega um ser para mim, um médico, e fala, tua filha que vai nascer agora, vai nascer com problema cerebral, porque nada do que você come vai para a criança. Com 5 meses eu já tinha emagrecido 5 quilos. Eu falei, mas eu já tenho uma, vou ter outra também. Então, como eu precisava desse príncipe da paz, como eu precisava, na verdade eu precisava de muitas coisas, mas a paz, eu não entrei naquela igreja pedindo para Deus curar a Thalita, para restaurar o meu casamento, eu precisava de paz, e junto com essa paz, por causa desse príncipe da paz, todas as outras coisas foram acrescentadas. Então, conforme eu fui lendo a palavra de Deus, eu fui descobrindo quem era esse Deus. Essa paixão foi brotando, e eu comecei a ver que, primeiro, ele devia ter muito bom humor. Eu não conseguia mais ver Deus bravo, porque escolheu o tocador de cuíca do carnaval, a rainha do carnaval, ele só podia ter bom humor. E ainda, além de escolher para passar a eternidade com ele, ainda escolher para ser pastor. Não dá para pensar em Deus de outra maneira. Que Deus lindo, amoroso, criativo, que Deus misericordioso, compassivo, paciencioso. Era assim, é assim que eu tinha certeza do amor dele pela minha vida, e eu tenho certeza também do amor dele pela tua vida. Você já teve experiências com ele. Nós sabemos que quando nós brigamos com alguém, qual a primeira coisa que a gente faz? Está perdoado, mas você fica lá e eu vou para cá. Deus não é assim. Apesar da encrenca que nós somos, ele vai nos buscar, ele vai nos atrair para ele, e é ele que começa a se revelar. Você sabe disso, foi ele que foi atrás de Adão quando Adão pecou. Adão ficou na moita, quietinho, ainda tentou desculpar todo o erro dele. Foi Deus que foi atrás, e não existe frase mais amorosa na Bíblia do que esta: Adão, onde tu estás?
paz, porque foi daí que começou todo o processo de restauração. E Deus continuou, através da Bíblia, a buscar as pessoas, sendo bons ou maus. Eu não conseguia entender como é que ele foi atrás de Caim. Ele já sabia que Caim ia matar o irmão, gente. Olha só, você tem que entender essa mente que conhece tudo, para ele nada. Antes da fundação do mundo, diz a Bíblia que a tua vida, os teus erros, os teus pecados, os teus acertos já estavam escritos e determinados. Ele já sabia, e mesmo assim ele fez, e mesmo assim ele usou desse amor. E quando ele chega e sabendo o que Caim ia fazer, ele fala assim, olha para Caim, ele diz assim, eu estou falando agora em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Logo depois, este ser, Caim, vai lá e mata o irmão. Deus, mesmo sabendo, estava investindo nele. Eu sei, também tem pessoas boas que ele foi atrás. Você se lembra de Enoque? Enoque, diz a palavra do Senhor em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus o levou para junto de si. Quantos dos nossos que já estão experimentando esta maravilha? Glória a Deus. Sabe, aí quando você começa a ver a palavra de Deus, você vê que em Abrão, Deus faz uma proposta: sai da tua terra, da tua parentela. Mas ao mesmo tempo que ele fez essa proposta, ele também fez promessas. Eu vou te levar, vou te dar uma descendência, vou te abençoar, vou te usar. Ele continua dizendo, eu vou te dar inclusive um lugar para que você more, você e todos os teus descendentes. Abrão creu e isso começou a ser imputado para ele como justiça, porque naquele momento ele exercitou a fé. Já começa a mostrar que nós precisamos ter fé, fé que muda, que move montanhas, fé que restaura. E aí nós vemos que de Abraão surgiu o quê? O povo de Israel. Foram para o Egito, mas lá eles se multiplicaram tanto, que quando eles saíram de lá, diz a Bíblia que eram mais de 600 mil homens. Eles eram considerados somente a partir de uma certa idade, fora mulheres e crianças. E naquela época eles tinham mais de uma, 2, 3, 4. Então era muita gente. Era muita gente saindo de lá. E Deus os tira de lá demonstrando o seu poder, demonstrando a sua graça, a sua misericórdia. Eles andaram 40 anos naquele deserto. E nesse período eles foram alimentados, cuidados, guardados, protegidos, conduzidos durante todo o período. Foi isso que a palavra de Deus diz, mas infelizmente, por causa da incredulidade deles, infelizmente, somente 2 dos mais velhos entraram na terra prometida, e as crianças, os jovens também foram lá. Então, novamente eu fiquei pensando, como é que ficou o coração de Deus? Porque depois de toda a manifestação do amor, do poder dele, aquele povo estava rejeitando. Aquele povo simplesmente, apesar de todo o cuidado que Deus teve, toda a proteção, demonstração, nada. Para eles aquilo ali era mais ou menos como se fosse obrigação. Sabe aquele filho que acha que pai tem obrigação de dar tudo? Eles estavam agindo dessa maneira. Quando eles entraram em Canaã, não foi diferente também, gente. Deus tinha dito para eles não casarem com aquelas mulheres. Por que ele falou isso? Porque elas tinham outros deuses. Elas eram consideradas pagãs. E esses deuses iriam justamente, ele apaixonando por uma mulher que não fosse, que tivesse os mesmos valores, eles estariam o quê? Eles estariam ficando, sendo possível que eles novamente caíssem e começassem a seguir aqueles deuses falsos, e eles caíram.
Não só caíram, como no final a gente vai ver, inclusive, eles atribuindo a esses deuses algumas conquistas que eles tiveram. Como ficou o coração de Deus? Então eu fiz uma descoberta, que milagres, sinais, maravilhas, cuidados especiais não foram e não são suficientes para os homens seguirem e permanecerem em Deus como Ele merece. E é verdade, nós temos os 10 leprosos que chegaram para buscar a bênção de serem curados, eles foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Só um. Então, não adianta a gente falar, não, se as pessoas virem milagres, se as pessoas virem o poder de Deus. Eu sei que nós vamos experimentar esse arrebatamento, mas eu sei também que nós vamos experimentar neste último tempo um novo derramar do Espírito. E essa noite eu contei para o Caio hoje cedo, eu acordei no meio de um avivamento, de uma coisa louca, eu estendida no chão, e ele nem sabia para onde ele estava, e aí depois que eu consegui levantar, não andava mais. Quando eu consigo, eu falei, preciso procurar meu marido. Vou andando, ele está num outro local, cheio de gente, ali o poder. Eu sei, mas não é isso que faz você e eu permanecermos fiéis. Não é isso que vai fazer com que eu e você permaneçamos gratos a este Deus, porque nós temos na Bíblia que mesmo dificuldades, problemas, mesmo relacionamentos, doenças, problemas que eu e você temos, e que muitas vezes nós começamos a buscar a Deus por causa dessas dificuldades, nem mesmo isso vai nos fazer, é garantia de nós nos tornarmos fiéis a esse Deus. E isso é uma pena. Eu sou o exemplo disso, por isso que eu contei, muitos de vocês já sabem toda a nossa história, tudo aquilo que nós passamos. Eu fui interesseira, eu preciso mesmo deste Deus, eu preciso desse príncipe da paz. E o lindo é que ele, tudo bem, vem, o resto eu faço. É assim que ele age conosco, você entende? Mas nós temos que perguntar como fica o coração de Deus. Como fica? Em diversas ocasiões, Deus, para trazer os filhos deles de volta, Ele usou profetas, homens segundo o seu coração, para falarem a palavra de Deus, para mostrarem o poder desse Deus, os sinais. E até eles começaram a, por que tanta injustiça? Porque o Senhor não faz nada? Porque o Senhor está demorando? Claro que isso parece com a gente nos dias de hoje, né? Meu Deus, por que tanto problema? Por que tanta injustiça? Por que tanta corrupção, Deus? O Senhor não vai agir? Olha a inversão de valores. Nós estamos falando isso para Deus hoje, exatamente hoje. Até quando, Deus? E quando você está lendo o Velho Testamento, você vê 17 livros que foram escritos por estes profetas. E nestes livros é que estes profetas também começam a questionar a Deus, mostrando exatamente o que estava acontecendo e por que Deus não agia. Mas também são nesses 17 livros que Deus abre o seu coração e mostra exatamente como ele estava, o que ele sentia. Olha o que está escrito quando você está lendo Jeremias capítulo 7, versículo 22. No dia em que tirei o pai de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos, sacrifícios, mas o que eu lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Há uma promessa, se seguirmos, se obedecermos, há uma promessa de que tudo nos irá bem. Mas o povo não estava querendo ouvir essa verdade. Tanto é que eles não queriam, que olha o que está em Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto, diga-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões.
Gente, até parece que aqueles homens poderiam manipular as coisas de Deus. E esse Deus era o povo que ele tinha escolhido, e era justamente este povo que estava rejeitando a Deus. Aí você pensa comigo, se Deus é tão santo, se Deus é tão puro e justo, se Ele agisse de acordo com quem realmente Ele é, nós já teríamos tido alguns outros, o quê? O que aconteceria? Outro dilúvio, ou vários outros dilúvios. É ou não é? Porque se aquela turma, aquele pessoal, veio o dilúvio sobre eles, por causa da iniquidade, a mesma coisa está acontecendo nesses dias. Como Deus se sentiu com tanta rejeição? Eu sei que os braços dele nunca estiveram encolhidos, eu sei que os ouvidos dele não estão tapados por causa do nosso clamor, ele não é insensível, mas em diversos momentos, Deus teve que deixá-los para que eles seguissem as suas próprias escolhas ruins. Como às vezes os pais têm que deixar seus filhos. Pais, cuidado como vocês tratam seus filhos. Às vezes é necessário que ele saia, faça a bobagem que ele precisar fazer, para que ele aprenda, para que ele cresça, amadureça, porque senão você vai ter uma eterna criança do teu lado. Você vai ter que estar correndo atrás de 1, 2, 3, é claro que eu estou falando depois de uma certa idade, tá? Não estou dizendo para você deixar teu filho de 5 anos fazer o que ele quer, e nem mesmo de 13. Mas é interessante que, enquanto essas pessoas estavam pecando, o próprio nome de Deus, ele estava sendo profanado. Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, diz assim: quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra deles. Sabe o que eles estavam falando? O nosso Deus é muito maior que o Deus de vocês, porque senão ele não teria deixado vocês serem feitos prisioneiros. Mas Deus os deixava justamente como consequência das suas ações, das suas más escolhas. Então eu aprendi outra lição. Eu aprendi que ver o não agir de Deus, na verdade, é misericórdia de Deus. É a bondade de Deus, porque senão não teria mais nem terra existindo. Já teríamos todos ido embora, aqueles que para o céu e os outros que Deus ainda tenha misericórdia. E aí, esta não opção deste pai, também é uma prova de amor. Também é uma prova de amor. A Bíblia mostra que Deus, quando os filhos dele estavam passando por dificuldades e ficavam angustiados, a Bíblia mostra que ele também se angustiava. Isso você lê em Isaías 63, no versículo 9. E aí, tem uma hora que ele chega a responder, Ezequiel 33, 11, ele fala assim, ó: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que a gente lê na palavra de Deus que Deus amou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele amou o mundo mesmo. E aí eu vi que através da Bíblia, você vai ver em diversas situações, você vai ler e você vai descobrir Deus triste, angustiado, mas Deus também sendo rejeitado, blasfemado, amaldiçoado, trocado. E eu descobri que também esse mesmo Deus, Ele ama, Ele perdoa, Ele restaura e Ele compadece. Não dá para não ficar apaixonado por Ele, gente. Não dá para não ser apaixonado. Olha, eu já li outro dia essa passagem que me tocou profundamente. Jeremias capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha
alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade, se acharem, eu perdoarei a cidade. Uma só pessoa traria salvação para toda aquela cidade. Queridos, um só cristão dentro da tua casa faz toda a diferença. É você que ele conta para orar, para que você possa interceder, para que você possa pedir misericórdia por aquela encrenca, aquele parente, ou mesmo aquela pessoa do teu trabalho. É com você que ele está contando. É com você. Nós podemos mudar a nossa história, a nossa família, o nosso trabalho, porque você foi chamado de sal e luz. Então é isso que eu e você temos que entender, queridos. É isso que nós temos que pensar. E por isso que eu comecei dizendo que é impossível a mente humana querer entender Deus, querer saber como é ser Deus, mas nós podemos imaginar como ele se sentiu. Quem de nós já não passou injustiça? Quem de nós já não falaram contra? Alguém já falou contra a tua vida, te acusou de algo que você nem fez, mas aquilo lá. Quem de nós já não passou por isso? Agora imagine este Deus, esse Deus santo. Como eu falei, ele nos chamou para a gente viver num paraíso. E olha onde nós estamos. Quando eu vejo a natureza, quando eu vejo... Agora o Caio está indo atrás de um passarinho que ele quer saber que som é aquele, porque ele até já compôs uma música. Quando você olha para os animais, você vê a riqueza. Que Deus maravilhoso, gente. Que Deus maravilhoso. Mas é isso que eu estou dizendo. Se nós estamos passando por isso, se nós estamos experimentando isso, como é que Deus fica quando Ele vê essas coisas que nós estamos vendo? A rejeição que Ele tem passado. Sabe, terminando sobre o que eu estou querendo dizer aqui, esse Deus triste, angustiado, Ele fala para um homem, chamado Oséias. Tem um som saindo junto. Ele fala para um homem chamado Oséias, e se você não ler, ainda não leu, eu acho que você deve ler. Ele fala para Oséias assim: case com uma prostituta. Uma mulher que não mereça, não tenha valor, mas eu quero que você se case com ela. A dor de Deus era tanta que ele estava chamando um homem para representá-lo diante de toda a nação de Israel. Como é que ele tinha feito? Ele tinha escolhido alguém que não merecia, ele tinha escolhido alguém que não era digno, mas mesmo assim, ele amou, ele buscou, ele tratou, ele traiu, não é? Traiu a mulher. Atraiu aquela mulher até ele, e ela toda hora, pum, ela ia, voltava, ele só está dizendo para Oséias: me represente diante dessa nação. Quando eu li a primeira vez aquele livro, eu falei: não estou entendendo nada, Jesus, mas hoje nós podemos conhecer esse Deus através desse livro também. Sabe, neste livro, quando ele está falando com Oséias, ele está falando sobre uma aliança, e a aliança fala sobre casamento, e uma aliança fala sobre votos que nós fazemos quando a gente se casa. Então nós vamos ver que houve momentos onde Deus estava irado, estava triste, estava enciumado, estava cheio de dor, estava se sentindo abandonado, mas mesmo assim ele está dizendo: volta para mim, volta para mim. Meu Deus, meu Deus. Foi nessa hora que eu consegui entender por que Deus está buscando uma noiva para o filho dele. E como ela tem que ser especial. Queridos, como você tem que ser especial. Ele está te escolhendo para fazer parte dessa história final. A noiva de Cristo. E viver eternamente nessas bodas com o Cordeiro. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que Deus sempre quis o teu amor e o meu amor. Deus sempre quis, mas tinha que ser algo espontâneo. Conversando sábado num jantar que nós fomos,
Nós estamos falando, Deus quer tanto que a gente o ame naturalmente, espontaneamente, nada pode ser forçado, obrigado. Você sabia que até os demônios têm livre-arbítrio? É lógico. Se 1/3 foi atrás de Lúcifer, até eles têm livre-arbítrio. Deus sempre quis que nós o amássemos naturalmente. Mas o que a gente faz? O homem vai cortando árvore, vai acabando com a natureza. Deus, por que tanta chuva? Olha esse tsunami, olha o que aconteceu, o senhor não vai... Quando não tem água de jeito nenhum, a gente fala, por que tanta seca? Manda uma chuva pelo... Nós o tempo todo estamos acusando Deus, queridos. E se nós não o acusamos, nós não o louvamos e adoramos como Ele merece. Nós não agradecemos. Pensa no que você tem, no que você já viveu com Ele. Pensa, eu brinco com o Caio e a gente diz assim, nós estamos no lucro há muito tempo. Se fosse só pela salvação eterna, já seria tudo de bom. Mas nós temos recebido bênçãos, bênçãos, bênçãos sem medidas. Muitas pessoas falam, não, mas Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada, Deus se basta. Não é bem assim, porque se fosse assim, Ele não teria criado Adão e Eva. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele estava se revelando como pai, Ele queria uma família. Então, tudo bem, ele resolveu correr o risco, apesar de que Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Deus tem sentimentos. E eu quero só mostrar para vocês que tem passagens na Bíblia onde Deus ama, onde Deus ri, onde Deus chora. Você vai falar, Raquel, nunca vi Deus chorando, nunca? Você nunca viu Jesus quando Ele chega no túmulo de Lázaro e Ele estava chorando? Você nunca viu Jesus chorar por Jerusalém? Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis. Você lembra disso? Então nós estamos vendo Deus chorando. Deus odeia. Como assim, Raquel? Deus odeia o divórcio. Deus odeia a iniquidade. É o que a palavra dele diz. Deus se ira, Deus se angustia. Por causa das nossas más escolhas, Ele sofre. Aí eu pensei, o que eu tenho feito para agradar o coração de Deus? Essa pergunta é tua também. Olha para dentro de você. O que você tem feito? Verifica teu coração e vê como é que você tem agido diante de tudo isso que está sendo falado. Você tem sido egoísta, insensível, orgulhoso, só está pensando em você mesmo? Está achando que foi teu braço que fez você conquistar tudo que você conquistou? Você está achando que foram teus estudos, ou então tua faculdade teológica, que nós nem fizemos? O que foi que fez que você tivesse tudo isso que você alcançou hoje? Então, nós estamos sendo gratos, nós temos demonstrado para Deus esse amor. Deus sempre quis que esse amor fosse correspondido, mas tinha que ser espontâneo. Você tem liberdade. Durante teu dia, você tem liberdade para amar, para obedecer, para respeitar. Ele nunca quis o robô, como eu já falei para você. E sabe, às vezes, nós também estamos sendo acusados diante de Deus por Satanás, assim como Jó foi. Claro que o Caio vai te seguir. É claro que a Gina vai te seguir. Você dá tudo para eles. Você cerca eles, tudo para eles, tudo deles. Só estão com você porque você compra. Você compra esses homens com as tuas bênçãos. Satanás estava errado com relação a Jó. E também pode estar errado com relação a você. Ele pode. Mas isso é você que vai ter que falar e conversar com Deus. Então volto à pergunta. Como nós temos demonstrado o nosso amor a esse Deus? E há várias maneiras de demonstrar. A fé é a primeira delas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, querido. E eu acho interessante que Deus usa, inclusive, a tua e a minha fé, e Ele diz assim, olha, cria em mim, creia em mim, confia em mim, me dá teu coração. É daí que procede
tudo que está de ruim. Só eu posso modificá-lo. Só eu posso te transformar. Você confia no meu agir sobre a tua vida? Você confia que essa situação que você está passando, apesar de ser terrível, eu posso fazer com que ela se transforme e faça com que isso se transforme no teu crescimento, no teu amadurecimento, para que você se pareça mais e mais comigo? Você crê que eu possa te conduzir mesmo em momentos onde pareça que tudo está pegando fogo, ou quando você vai pensando que você vai submergir, que você vai se afogar? Você crê que eu estou do teu lado e posso te segurar, posso te livrar? É assim que Deus diz. Há outras formas da gente agradar a Deus. Você pode adorar cantando, você pode adorar louvando, você pode adorar obedecendo, você pode adorar cuidando da família dele, dos seus. Você pode adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas. Você pode adorar em tudo que você fizer, em tudo que você fizer, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos veio de Deus, veio do alto, veio do Pai das luzes, e nós temos que entender que as mudanças mais profundas que eu e você precisamos ter, elas só serão atingidas por causa dele, porque ele nos sustenta, porque ele nos dá graça, porque ele nos faz caminhar em vitória. Só isso pode acontecer, querido. Cada dia seu foi programado por Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Cada dia seu, cada decisão, Ele só fica esperando a maneira como você se posiciona, para que o agir dele te leve a lugares, a situações, a um relacionamento muito, muito mais profundo, muito mais intenso com esse Deus. E aí volta a pergunta: como fica o coração de Deus? Como fica o coração de Deus? Deus tem se alegrado contigo? Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Pai. Nada, 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 Senhor, nada. Nada é melhor do que teu amor por nós. Nada é melhor, Senhor, do que o seu trabalhar na minha vida, na nossa vida, Senhor. Senhor, eu quero começar, Senhor, te pedindo perdão, porque podemos não ser ingratos o tempo todo, mas nós temos sido ingratos contigo, Pai. Nem toda hora, Pai, a gente entende os teus caminhos, a gente, mesmo te conhecendo, nos tornamos infiéis. Muitas vezes questionamos o teu agir ou não agir, Pai. Isso machuca teu coração, porque demonstra que nós não estamos confiando, que nós estamos rejeitando a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Achando, Senhor, inclusive, que às vezes o Senhor não tem poder para cuidar de nós, Pai. Pai, nós temos entristecido o teu coração. Então, nessa manhã eu oro pedindo, Pai, renova a tua aliança conosco. Somos teus filhos, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco todos os tempos, Pai. Não há um momento sequer na nossa vida que os teus olhos não estejam sobre nós, Pai. O Senhor merece o nosso melhor, a nossa gratidão, a nossa honra, a nossa glória totalmente é tua, Pai. Oh, Paizinho amado e querido, como nós te amamos, como nós te amamos. Sabe, queridos, por favor, vocês podem subir para cantar aquela segunda música que vocês cantaram, que é nova. Enquanto eles estão subindo, deixa eu contar por que essa pregação existiu. Algum tempo atrás, já tem bastante tempo, eu estava conversando com o Lamartine, e foi justamente por causa de coisas que eu tinha acabado de ouvir, que meu coração estava tão entristecido com aquilo que eu tinha ouvido, que eu fiquei pensando, né? Ele não pode estar alegre. Ele não pode
vendo tudo que ele está vendo. Ele não pode. E quando na semana retrasada, esse sentimento começou a voltar, a brotar dentro de mim, ele voltou, sabe por quê? Porque até dentro da igreja, do corpo dele, irmão está brigando com irmão. Como fica o coração desse Deus? Como fica? Deus é muito lindo, gente. Então, conforme você estiver ouvindo a palavra de Deus, conforme você estiver conversando com Ele. Eu orei agora. Eu vi que muitos de vocês oraram também. Mas eu fico querendo que você, ouvindo, pensando, que você se coloque diante dEle e veja da aliança que Ele tem contigo. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu mereces, Senhor, o nosso melhor. Tudo que fizermos, nós devemos fazer como se fosse ao Senhor, Pai. Tu pagaste um alto preço, Senhor, pela minha vida, Senhor, pela nossa vida. Quem somos nós, Pai? Que amor é esse, Senhor? Realmente não dá para entender os teus pensamentos, não dá para entender, Senhor. Não dá para entender nem o que o Senhor sente. Mas eu agradeço. Eu agradeço, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos amou, nos atraiu, pagou o preço em nosso lugar e tem uma vida eterna conosco, Pai. Eu não vejo a hora, Senhor. Eu não vejo a hora, Pai. Recebe nosso amor e nossa gratidão em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, o nosso relacionamento com esse Espírito doce, doce Espírito, te acompanhem hoje todo o restante da tua vida, na certeza de que você vai ter coisa muito melhor esperando quando nós estivermos com Ele. Vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus os abençoe. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!